Vamos aqui a mais uma aula do canal Professor Alisson Santos. Vamos continuar aqui estudando a evolução do pensamento econômico ou teoria econômica. Hoje nós vamos estudar mais uma escola que surgiu da influência da escola neoclássica. Hoje nós vamos estudar a escola de Lausanne. Nós vamos estudar dois teóricos dessa escola. O primeiro teórico que nós vamos estudar é Leon Walras e depois nós vamos estudar o economista Pareto, ok? Vamos lá. Leon Walras, ele viveu de 1834 a 1910, ou seja, uma época onde houve domínio da escola neoclássica, e aí tem essa escola de Lausanne, que é uma escola que surge, vamos dizer assim, é enraizada na escola neoclássica, ou seja, teve influência da escola neoclássica no surgimento da escola de Lausanne. Olha só que interessante sobre Leon Walras. Ele ficou conhecido como um dos maiores economistas na parte matemática, ou seja, um dos maiores economistas que usaram a matemática para desenvolver a ciência econômica. Mas no início da carreira dele, ele teve problemas com a matemática e até deixou de passar em algumas provas que ele fez em relação porque não dominava a matemática. Depois ele dedicou-se ao estudo desta área e elevou muito as suas teorias na questão matemática. Olha que interessante, ele tinha a teoria de que as terras as terras agrícolas deveriam ser estatizadas. Isso é bem interessante, porque ele é um economista que vem de influência neoclássica. Geralmente, os economistas de influência neoclássica, quase todos defendem privatizações, ou seja, passar tudo do setor público para o setor privado. Porém, Leon Walras, mesmo sendo um economista que sofreu influência da escola neoclássica, ele dá aqui dois bons argumentos do porquê as terras deveriam pertencer ao governo e não à propriedade privada. Pertencendo ao governo, segundo ele, o governo poderia obter muita renda dessas terras, poderia produzir alimento e matéria-prima para toda a população e até mesmo exportar para outros países. Com esse rendimento, o governo poderia pagar aos ex-donos da terra o valor que eles mereciam por ter perdido aquela terra e também poderia ter uma renda que deixaria de ser necessário para o governo agora realizar tributação da população. E também argumentava que quando a terra ficava na mão do setor privado, muitas pessoas que queriam trabalhar na terra não conseguiam trabalhar porque algumas pessoas possuíam muitas terras. Então, quando o governo passasse a ser dono das terras, ele poderia alocar essas terras para as pessoas que querem trabalhar com ela e assim ter uma alocação mais eficiente. E aí ele vem falando sobre a questão da tributação. Com essa alocação mais eficiente, o governo poderia deixar de realizar o tributo da população, ou seja, o governo poderia se manter somente com a renda que ele conseguisse das terras. É bem interessante essa teoria dele. Bom, outra coisa interessante é que Leon Walras ele vai abandonar a teoria marginalista dos preços que os neoclássicos tanto defendiam. Porque, segundo ele, o preço de um produto era determinado não só pela sua escassez, mas por dois fatores. Sim, a escassez, que ele chamava na verdade de raridade, mas também a utilidade. Ou seja, o produto era determinado por dois fatores. Ele tinha que ser útil e raro. Quanto mais útil e mais raro, mais era alto o preço de um produto. Se um produto fosse só útil, mas muito abundante, por exemplo, a água é muito abundante, é útil, mas é muito abundante, tem grande quantidade. Hoje até nem tanto, mas vamos imaginar uns 100 anos atrás, que os rios eram menos poluídos. Então você tinha água em abundância, ela é útil, mas não era rara, então ela tinha um preço econômico baixo. Todavia, quando um produto é raro, mas não é útil, imagina, sei lá, vamos imaginar aqui um metal precioso que ninguém valoriza. Não, então não pode ser metal precioso. Vamos imaginar aqui algo que ninguém valoriza,
Poderíamos pensar, por exemplo, em um produto que foi criado, tá, por uma empresa, mas que não foi aceito pela população, não tornou-se útil. Tá? E aí acontece que o produto ele pode ser raro, porque ele é um produto criado por empresas, mas ele não tem um dos fatores importantes, segundo Leon Walras, que é a questão da utilidade. Então, se um produto criado por uma empresa, e mesmo que ele seja raro, ele não for útil para a sociedade, ele simplesmente não vai ter preço. Então, o que determinava o preço de um produto era duas coisas. Ele tinha que ter utilidade para as pessoas e ele tinha que ser raro. Somente sendo raro ele se tornava um bem econômico. Isso aí nós já aprendemos com a escola neoclássica. Bom, Leon Walras ficou conhecido por estudar o equilíbrio geral, ou seja, ele queria determinar o equilíbrio da economia em questão de escala macroeconômica, ou seja, se nós estudamos lá que Alfred Marshall é basicamente um economista que estudou o equilíbrio dentro de setores específicos, ou seja, ele pode ser considerado o pai da microeconomia neoclássica, Leon Walras pode ser considerado o pai da macroeconomia neoclássica, porque ele vai se preocupar em como a economia pode chegar ao equilíbrio, considerando todos os setores da economia, e para isso ele usa tanto a teoria quanto a matemática. Segundo ele, a livre concorrência é a força que leva o mercado ao equilíbrio, ou seja, vem da teoria neoclássica, o livre mercado leva à eficiência. Ele determinou dois fatores interessantes aqui. Tá? Ele distinguiu os fatores de produção dos mercados de produtos. Fatores de produção, ele determinou igualmente foi feito pelo conceito de Adam Smith, David Ricardo, que eram, os fatores de produção são capital, trabalho e terra, entendendo terra como recursos naturais. Já o mercado de produtos são os bens e serviços produzidos pelos consumidores finais. Neste caso, uma empresa, ela consome bens de produção, ou seja, capital, mão de obra, trabalho e recursos naturais, e ela vende o mercado de produto. Então ela é compradora nos fatores de produção e ela é vendedora nos mercados de produtos. Já as pessoas são consumidores apenas de mercados de produtos. Uma crítica feita ao estudo da macroeconomia e da microeconomia pela escola neoclássica é a questão de considerar, para estudar dois fatores, duas variáveis, eles consideravam as demais variáveis como fixas. Nesse caso, surgiu uma crítica, porque a economia ela é dinâmica. Se você está estudando, por exemplo, preço e quantidade vendida do leite na economia, não tem como você considerar os produtos substitutos e complementares e todos os demais elementos como fixos, porque eles não são fixos. Quando o preço do leite ele varia, vários outros preços de produtos complementares, de produtos substitutos, o comportamento do consumidor, tudo muda quando você tem uma alteração em uma variável. E essa é uma crítica que foi feita, porque a macroeconomia neoclássica, ela só estuda dois fatores como variáveis e os demais ela estuda como fixo. E isso é feita uma crítica, né, segundo o autor que nós estamos estudando, Araújo, feita uma crítica muito forte em relação a essa questão de considerar os demais fatores fixos para estudar duas variáveis. Bom, próxima aula vamos estudar Pareto e vamos estudar um pouquinho sobre a distribuição de renda segundo Pareto, sobre os seus conceitos de economia, ainda dentro da escola Lausanne. Pessoal, essa foi mais uma aula do canal Professor Alisson Santos, espero que vocês tenham gostado. Valeu, até a próxima aula.